A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia na carta aos Gálatas, no capítulo de número 5. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Nós não vamos entrar nos frutos. Nós vamos pegar 2 versículos aqui. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém, Jesus? Então, uma atenção muito, todas as vezes que vamos ouvir a palavra de Deus, devemos estar preparados. A nossa consciência deve estar super aguçada nesse sentido. É Deus quem vai falar comigo. Eu vou abrir a Bíblia, ou eu estou no culto, vou ouvir a palavra de Deus. Essa é a grande diferença. Então o apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos cristãos da Galácia, esta carta é para todos os cristãos, então é para nós hoje. O Espírito Santo diz: andai em espírito, a palavra espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, ou seja, a vontade, os desejos da carne. Como podemos andar em espírito, irmãos, se nós vivemos num corpo de carne, se vivemos num mundo físico, um mundo totalmente material, em que tudo é matéria, tudo é visível, tudo é sensível, tudo é palpável, tudo, não é? Tudo é real diante do olho físico. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo recriou o nosso espírito. Nós, no momento em que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos verdadeiramente novas criaturas. Quando uma pessoa aceita Jesus, irmãos, o coração dessa pessoa é transformado. Ela ainda não tem entendimento da palavra. Vai precisar ouvir. Por quê? Jesus explicou isso naquela passagem da conversa que ele teve com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um príncipe dos judeus, que entendia muito bem a lei de Moisés, era um doutor dentro da área. E ele vai até Jesus, ele foi até Jesus, porque ele ficou maravilhado com o que ele contemplou, o que ele ouviu, enfim. E ele vai até Jesus e conversa com Jesus. E Jesus então diz a ele, Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo, o novo nascimento. Vamos aproveitar, a gente marca essa página aqui. Joga uma canetinha aí, ou se tem o fitilhozinho da sua Bíblia, você estica aí e vai no Evangelho de João, no capítulo 3. Você vê que o título, eu vou ler só um pedacinho, o título diz: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Evangelho de João, capítulo 3. Então diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém, Jesus? Então está aqui, irmãos. Está aqui o novo nascimento. Ora, uma criança nasce da concepção carnal, conjunção de um homem e uma mulher. Então vem uma criança, tá, natural, da natureza terrena. Da natureza terrena. Quando aceita Jesus, é a natureza do céu dentro dessa pessoa. É a natureza de Deus. A pessoa que aceita Jesus, ela tem agora o direito de ser filha ou filho de Deus. Filho, porque a Bíblia afirma isso. Não vou esticar, não vou estar, nós não vamos a muitas passagens bíblicas para que possamos nos posicionar bem naquilo que Deus está falando conosco. Então é necessário nascer de novo. No Evangelho de João,
João, no capítulo 1, versículo 12, não movimente a sua Bíblia, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos. Então não éramos como o mundo. Se você chegar para uma pessoa natural, que ainda não aceitou Jesus, e tentar dizer que Deus tem criaturas e filhos aqui na terra, capaz dela se revoltar com você, contra você. E negócio é esse: todo mundo é filho de Deus, todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus. Mas você sabe que não é assim. Você sabe que Jesus Cristo derramou o seu sangue no Calvário, e quem aceita esse sacrifício, quem crê no Filho de Deus, então nasce de novo, se torna filho de Deus. O sangue de Jesus é que lava dos pecados. Muito bem. Então Jesus falou para Nicodemos, versículo 3: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está vendo, irmãos? Não é o fato de uma pessoa entrar para uma igreja, aderir ao evangelho, se dizer evangélica, que ela realmente se tornou um filho, uma filha de Deus. Por quê? Ele vai continuar. No 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha que loucura. Isso aqui está saindo da boca de um mestre da lei. O que significa isso? Significa que ele está 100% no campo natural. Ele ainda não entende nada espiritualmente. As coisas do Espírito de Deus, irmãos, só são compreensíveis verdadeiramente quando o próprio Espírito Santo revela no coração. Hoje você lê a Bíblia em casa e você entende porque o Espírito Santo descortinou a Bíblia para você. A palavra de Deus se revelou a você. E cá entre nós, é o maior tesouro que o ser humano pode conquistar nessa terra. Falei sexta-feira pela manhã. Aí vem o versículo 5. Jesus respondeu: você lê comigo devagarinho? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você está vendo? Quando uma pessoa desce as águas do batismo, e batismo nas águas deve ser 1, e não 2, nem 3, nem 5, porque não se toma banho na igreja, amém, Jesus? Banho a gente toma em casa. Então, desce as águas e levanta uma nova criatura. Por quê? Porque sepultou a velha criatura. E por que sepultou a velha criatura? Porque nasceu de novo. Nasceu da água e agora do Espírito. Recebe o Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus põe dentro do coração um desejo de servir a Deus, de conhecer melhor a Deus. A pessoa que tem o Espírito Santo e vigia para andar no Espírito, porque a pessoa pode aceitar Jesus e depois esfriar na fé e deixando a palavra de lado. E voltar a andar como? Na carne, segundo as suas vontades. Se não fosse assim, cristão não cairia no pecado. Se não fosse assim, Satanás não conseguiria derrubar cristãos das mais diversas formas. Então temos que atentar para as recomendações do Espírito Santo. E hoje nós estamos ouvindo essa em Gálatas. Eu vou só concluir isso aqui, porque é muito importante a gente chegar pelo menos até o versículo de número 7. Aí o versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. São palavras, irmãos, do próprio Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o próprio Jesus, ou seja, o Senhor Deus na forma de homem. Deus sabe o que está falando. Ele está dizendo: ó, nascido da carne é carne. Então as pessoas podem entrar nas igrejas, a pessoa pode estar na melhor igreja da face da terra e não ter nascido de novo, porque ela não recebeu Jesus no coração, ela não colocou a palavra dentro do coração, ela não aceitou o que vem do Espírito de Deus para praticar. Está cheio de gente que entra nas igrejas, quer bênçãos e vai viver a vida. Vive como? Natural. Vive como? Na carne. Daí você vê evangélicos brincando no carnaval. Ih, pastor, a senhora vai criticar? Irmãos, olha um pouquinho para a palavra. E a palavra diz, não é? Que as coisas velhas, o quê? Passaram, meu irmão. Passaram.
Ah, mas eu conheço pastor que bebe. Isso é problema dele, não é um problema seu. Fala para o teu irmão, cuida da tua vida. Ih, pastor, eu não vou falar isso não. Fala, eu falo. Pode falar para mim, vou ficar feliz da vida. Pastor, cuida da sua vida, isso mesmo. Eu vou te dizer isso mesmo, meu irmão. Eu não quero esquecer isso nunca. Eu não quero esquecer isso nunca. Salvação é pessoal. Fala para o teu irmão, é individual, é pessoal. É pessoal. Não brinca com a tua salvação, meu irmão. Então Jesus rasgou o véu. Irmãos, esse homem era doutor da lei. Esse homem era um príncipe dos judeus. Jesus não fez rodeio não, irmãos. Às vezes o cristão está diante de uma pessoa que tem um nível social superior, ou um nível cultural, ou um nível acadêmico, e fica, como é que eu vou falar? É meu chefe, é doutor, o fulano é... Para, meu irmão, acorda. Acorda. E aí, então Jesus disse para ele, sem rodeio nenhum, disse, é necessário nascer de novo. E se não nascer da água e do Espírito, nunca vai ver o reino de Deus. Nunca vai ver. Jesus falou para ele rasgadamente, para ele entender que se ele não nascesse de novo, com todo conhecimento que ele tinha, podemos chamar teológico, com todo conhecimento, podemos dizer acadêmico, com tudo que ele tinha, ele não entraria no céu. Jesus está falando. Uma coisa que impressiona, irmãos, é que os cristãos hoje, em grande parte, dão muito mais atenção à vida secular que à vida espiritual. Muito mais, se dedicam muito mais na vida material, muitas vezes acadêmica, do que a vida espiritual, comunhão com Deus. Muitos cristãos só frequentam um culto no domingo, recebem aquilo, passam, eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. Para. Vamos nascer de novo, vamos ser como crianças. Vamos fazer como Deus manda, vamos agir como Deus manda. Vamos ser verdadeiros servos, vamos ser verdadeiros filhos. O ser humano hoje, alguns querem saber mais do que Deus. Quantas vezes você escuta, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Irmão, se nascer da água e do Espírito, o Espírito de Deus revela a palavra, você enxerga a realidade. Céu é céu, inferno é inferno, pecado é pecado, santidade é santidade. Mas nós estamos em outros tempos. Jesus não mudou, meu irmão. Jesus é o mesmo e vai ser sempre o mesmo. Pode parar com essa história de tentar modernizar o cristianismo. Porque evangélico hoje pode brincar carnaval, porque ele pode beber socialmente, porque ele pode fazer. Vai, meu irmão, pode tudo. Se alguém me pergunta, pastor, eu posso? Eu digo, pode. Alguém te engessou? A primeira pergunta eu pergunto, alguém te engessou? Alguém te amordaçou? Posso beber socialmente? Você pode tudo, meu irmão. Você pode qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito. Ou seja, você tem cabeça para pensar. Você tem direito de fazer as suas escolhas. Agora toma muito cuidado para não fazer escolhas erradas. Chegar naquele grande dia, você está crente, você está crente, crentão que está salvo. E a tua salvação foi para o ralo. Foi para o ralo, meu irmão. Se quer salvação, leva a sério. Eu já disse, irmãos, nunca tive medo de perder membro de igreja. Lamento. Mas medo de perder não tenho. Sabe por quê? Porque quem não quer seguir a Jesus, meu irmão, está cavando sua sepultura para o inferno. Está brincando de evangelho. O que adianta ter multidão, meu irmão, e chegar na hora de pôr gente no céu, você não tem ninguém para colocar no céu? Você apresentar a Deus um trabalho de palha. Então vamos acordar, igreja. Zela pela tua salvação, meu irmão. Então Jesus rasgou o verbo, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Era um doutor da lei, meu irmão. As pessoas entram nas igrejas, meu irmão, ficam anotando nossos pontos e vírgulas. Acorda. Desperta enquanto é tempo. Vamos parar com isso? E aí, cristão está mundano, meu irmão. Os cristãos estão mundanos.
E o mais triste é que os meios estão engolindo os poucos, principalmente os iniciantes no Evangelho. E aí, vamos voltar lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Então, no versículo 16, o Espírito Santo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo, é vontade. Vontade, vontade, vontade. O diabo vai te tentar à vontade, ele vai te tentar. Olha, não tem época nem tempo, irmão. Ah, já estou cascudo, eu tenho 30 anos de evangelho. Para, meu irmão, para. Não existe aposentadoria no céu. Não existe um anjo preparado para a parte burocrática para te aposentar espiritualmente. Ah, sou evangélico há 40 anos, estou salvo, glória a Deus, agora eu vou curtir a vida, vou... Para, meu irmão, para. Às vezes a pessoa, com o tempo, irmãos, ela não percebe que ela vai criando uma acomodação, ela vai se acostumando com a religião evangélica e ela vai caindo num esfriamento espiritual. Um prato feito para o diabo. Quando ora, não sente mais aquele fervor, aquele prazer de conversar com Deus. Não tem mais aquela convicção daquela palavra, porque já se acostumou, já leu 500 vezes, já está cauterizado, já está naquela prática de vou ao culto. Oh, Jesus, obrigado, paguei meu dízimo, tomei minha ceia, ou seja, cumpri com os meus deveres. Para, meu irmão. Deus quer renovação. Deus quer ser adorado, mas Ele quer os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador não adora a Deus só no culto, na hora do louvor. O verdadeiro adorador, ele adora a Deus 24 horas. Quando ele foge do pecado, ele está adorando a Deus. Quando ele diz não às ofertas do diabo, ele está adorando a Deus. Quando ele se coloca com humildade e simplicidade servindo a Cristo, ele está adorando a Deus. Às vezes as pessoas se acham superiores às outras porque fazem parte de determinados grupos e aquele grupo é elitizado. Por exemplo, você pode imaginar, a pessoa tem a certeza de que a palavra de Deus que é pregada aqui é a pura verdade, porque ela lê na Bíblia. Não, lá se prega o sacrifício do Calvário e está escrito, e Jesus derramou sangue, está escrito que Ele levou as nossas dores, está escrito que Ele levou as nossas doenças. Ah, mas meu filho não leva para a igreja não, porque na vida secular ele estuda no melhor colégio que o meio pode oferecer. Meu filho estuda num colégio mais caro. Meu filho faz parte de outra elite, de outro grupo. No céu ele não vai ficar com a pessoa que era simples aqui na terra. No céu, Deus vai ter um lugar lá no céu, separado. O apóstolo, o anjo, vem cá, Gabriel. Quando chegar alguém de nível superior, pegue e leve ali para a direita e leva o filho para a classe A. Não deixa o filho na classe B, não. Vai ter isso no céu? Se arrebenta, meu irmão. Não, o filho não pode ficar, porque chegam crianças... Não, a igreja chega criança endemoniada. Chega criança que dá pontapé. Não, não pode. Meu filho não pode. Meu filho está numa escola de elite. Um dia desse eu subi tão indignada no altar que eu falei, a igreja serve para você, não serve para o teu filho, não é? Por quê? Porque tem o filho do pobrezinho ali no meio. Porque tem a criança que veio da mamãe que vem da macumba e está manifestando demônio, virando cambalhota lá na escola bíblica. E as tias estão lá jejuando, orando e ensinando a palavra e botando a mão. E a gente conversando e fazendo reuniões para poder libertar os pais rapidinho, para os pais saberem abençoar seus filhos. Porque uma criança que cresce debaixo de um jugo de força, de maldição,
não é uma brincadeira, nós temos que libertar aquela herancinha, mas o filho do riquinho não pode ficar junto. Não, meu filho não pode, não, imagina, meu filho. Eu fiquei muito indignada. Eu falei, bonito. No céu, os anjos vão se repartir em classes para dizer você é de outra classe. Aqui no céu você não pode. Imagina se você vai ficar aqui com essa criançada aí, né? Que o nariz escorre, esfrega o braço. Não, meu filho leva lenço fino para a escola. A tia é orientada. Os professores dos meus filhos são de outro nível. Acorda, meu irmão. Desperta. Eu contemplo a humildade de Jesus e tem hora que dá nojo da sociedade. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.